Paul Jensen estava em frente ao projetor, no meio de uma frase sobre projeções trimestrais, quando Chad Peterson o interrompeu. Sinceramente, Paul, é exatamente por isso que estamos obsoletos, anunciou Chad com um sorriso irônico no rosto, o olhar percorrendo a sala de conferências silenciosa. Paul ficou sem ar. Sua apresentação, cuidadosamente preparada, fruto de semanas de trabalho, se desfez em um espetáculo público de sua própria inadequação, deixando-o exposto e, de repente, parecendo muito velho em uma sala cheia de olhares mais jovens. Chad recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Algumas coisas simplesmente não se adaptam. As luzes fluorescentes zumbiam acima da cabeça de Paul Jensen, lançando um brilho pálido e impiedoso sobre a mesa vazia da sala de conferências. Os ecos das palavras de Chad Peterson ainda ressoavam, uma rejeição fria e clínica que o atingiu como um soco certeiro. Paul ajeitou a gravata, um gesto mais por conforto do que por necessidade, sentindo o leve puxão do nó contra a garganta. 22 anos ele dedicara àquela empresa, quando ainda era de George Miller, não uma entidade corporativa sem rosto. George a construíra do zero, uma típica história de sucesso do meio-oeste americano, fundada em apertos de mão e bom atendimento. Agora, tudo se resumia a algoritmos e métricas de crescimento agressivas. Paul voltou para sua baia, sentindo o carpete mais fino sob seus pés do que antes. Passou pela mesa de Mike Johnson. Mike, o discreto administrador de banco de dados, ergueu os olhos, acenou levemente com a cabeça em sinal de compreensão e rapidamente voltou a atenção para sua tela. Mike estava ali há tempo suficiente para também ter presenciado as mudanças. Sabia como Chad Peterson trabalhava, como a nova gestão estava desmantelando sistematicamente as estruturas antigas, substituindo-as por uma eficiência elegante e impessoal. Paul se lembrou de uma época em que Mike teria dito algo, compartilhado uma queixa. Agora, todos apenas mantinham a cabeça baixa, navegando pelas correntes da melhor maneira possível. As mudanças começaram de forma sutil, depois que George Miller vendeu a empresa por um valor que Paul imaginou ser uma fortuna. Uma aposentadoria bem merecida, todos diziam. Mas para os que ficaram, a sensação era de abandono. A filha de George, Amy Miller, que dirigia o departamento de marketing com um talento artístico que nunca se encaixou muito bem no jogo dos números, foi discretamente transferida, seu escritório incorporado a um projeto de planta aberta defendido por Chad Peterson. Paul a viu empacotando sua caixa com uma foto emoldurada dela e de George em um piquenique da empresa debaixo do braço. Ela apenas esboçou um sorriso cansado. Hora de algo novo, Paul. E então se foi. Chad Peterson era o CIO, um arquiteto da transformação digital, um homem que falava em jargões que faziam o estômago de Paul se revirar. Disrupção, sinergia, alavancar nossas principais competências, palavras que soavam importantes, mas que frequentemente se traduziam em demissões e aumento da carga de trabalho. Chad tinha vindo de uma empresa de tecnologia de Minneapolis, com seus ternos impecáveis e ideias ainda mais brilhantes. Sua primeira providência foi simplificar, cortar o excesso, como ele mesmo disse em um e-mail para toda a equipe da empresa. Paul sabia que seu próprio departamento estava na berlinda. Seus anos de experiência, antes motivo de orgulho, agora pareciam um fardo, uma âncora pesada em uma correnteza forte. Naquela noite, em casa, a cozinha cheirava a frango assado. Susan, sua esposa, ergueu os olhos enquanto arrumava a mesa, percorrendo o rosto dele com o olhar. Ela não precisava de palavras. Estavam juntos tempo suficiente para que ela conseguisse ler as linhas sutis ao redor de sua boca, o jeito como seus ombros carregavam um pouco mais de peso. Ela apenas colocou a mão em seu braço, um leve aperto. Dia longo, querido? Paul esboçou um sorriso fraco. Típico, o Chad está se empenhando ao máximo no novo projeto. Ele não deu detalhes sobre a humilhação na sala de reuniões. Susan já tinha problemas suficientes, tentando administrar o orçamento doméstico e vendo suas economias diminuírem com os caprichos imprevisíveis do mercado. O filho deles, Mark, começaria a faculdade no outono, um buraco negro financeiro que eles ainda estavam tentando descobrir como navegar. A estabilidade do emprego de Paul, antes algo garantido, agora parecia uma casa construída sobre areia movediça. Mais cedo naquele dia, ele se lembrou de Brenda Hayes, do RH. Ela havia parado em sua mesa pedindo um currículo atualizado. Só para nossos registros internos, Paul, disse ela, com a voz suave e o sorriso ensaiado.
Gostamos de manter as coisas atualizadas. Ele sabia o que era. Uma formalidade antes do inevitável. Brenda era uma mulher agradável, sempre profissional, mas sua gentileza mascarava a frieza e a eficiência da engrenagem corporativa. Ela era uma peça da engrenagem, assim como ele, embora a tarefa fosse dar as más notícias. Durante suas apresentações, Chad Peterson frequentemente mencionava o nome de Robert Anderson, CEO de uma empresa concorrente. A empresa de Anderson está inovando, revolucionando o mercado, dizia ele, numa ameaça velada para aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo. Paul havia trabalhado brevemente com Robert Anderson anos atrás em uma joint venture. Anderson também era ambicioso naquela época, mas não com essa crueldade implacável. O jogo havia mudado. As regras foram reescritas. Paul sentiu uma dor surda atrás dos olhos. Pegou o garfo, o peso do dia se instalando em seu peito. O frango estava sem gosto. Os dias que se seguiram ao incidente na sala de conferências pareceram mais frios, o ar no escritório mais rarefeito. Paul Jensen executava suas tarefas com uma precisão metódica, sua mente fazendo uma contagem constante de seus projetos restantes, seus e-mails pendentes como se estivesse se preparando para um prazo invisível. A presença de Chad Peterson era um zumbido constante de tensão. Chad se movia como um homem em uma missão, caminhando pelos corredores, sua voz nítida e decisiva mesmo em conversas informais, sempre insinuando planos futuros que nunca pareciam incluir Paul. A palavra redução de pessoal pairava no ar, uma espada sobre a cabeça de todos, mas Paul sabia que estava apontada diretamente para ele. Na manhã de uma terça-feira, um e-mail de Brenda Reis, do RH, chegou à caixa de entrada de Paul. O assunto era inócuo. Solicitação de reunião. Discussão. Os participantes solicitados eram apenas Paul, Brenda e Chad Peterson. A falta de um tópico específico e a combinação incomum de participantes pareceram um presságio. Ele confirmou a reunião para o final da tarde, com um nó se formando em seu estômago. Trabalhou durante o resto da manhã, forçando-se a se concentrar em um novo plano de migração de dados que vinha esboçando, um plano que agora suspeitava que jamais veria a luz do dia. Às 3 horas, Paul caminhou até a sala de reuniões de RH. Brenda Reis já estava sentada com as mãos delicadamente cruzadas sobre a mesa polida, um sorriso suave, quase de desculpas, no rosto. Chad Peterson entrou um instante depois, carregando um tablet, com uma expressão neutra e profissional. Ele não ofereceu um aperto de mãos, apenas apontou para a cadeira vazia à sua frente. Paul sentou-se com a postura ereta e as mãos apoiadas nos joelhos. Chad não perdeu tempo. Paul, começou ele, com a voz desprovida de cordialidade. Como você sabe, a empresa está passando por um significativo realinhamento estratégico. Estamos buscando um futuro mais enxuto e ágil, com foco em tecnologias emergentes. Suas contribuições ao longo dos anos foram notadas e agradecemos sua dedicação. Ele fez uma pausa, não para que Paul respondesse, mas para criar um efeito dramático. No entanto, após cuidadosa consideração, decidimos seguir em uma direção diferente. Sua posição, com efeito imediato, foi eliminada como parte de uma reestruturação. Brenda deslizou uma pasta pela mesa. Dentro dela, Paul viu os detalhes do pacote de indenização, informações sobre o Cobra e um acordo de confidencialidade. Estava tudo lá, organizado em uma prosa legalista e concisa. Tentamos tornar a transição o mais tranquila possível, acrescentou Brenda, com a voz suave e ensaiada. Seu pagamento final e as informações sobre benefícios estão todos incluídos. Precisaremos que você desocupe sua mesa até o final do dia. Um segurança o ajudará a garantir que todos os pertences da empresa sejam devolvidos. Paul sentiu um arrepio frio, não de raiva, mas de uma profunda quietude. Pegou a caneta que Brenda lhe oferecera, o plástico gelado contra seus dedos. Há espaço para discussão? Perguntou, a voz calma, firme, sem demonstrar o tremor que o consumia por dentro. Chad encarou-o diretamente. Infelizmente, não, Paul. Esta decisão é definitiva. Trata-se de visão para o futuro, não de desempenho individual. Paul assentiu lentamente, assinando onde indicado. 22 anos, destilados em algumas cláusulas, uma assinatura e uma rápida saída pela porta. Sentiu um estranho distanciamento, como se estivesse assistindo a uma cena se desenrolar em uma tela. Juntou suas coisas, uma pequena caixa colocada discretamente sob a mesa da sala de conferências.
Uma foto emoldurada dele e de Susan da lua de mel em Door County, uma caneca de café bem usada, um manual surrado de um antigo sistema de servidor que ele certa vez dominou com dificuldade. Esses eram os artefatos de sua vida profissional, agora prontos para serem guardados. Ao passar pela mesa de Mike Johnson, Mike ergueu os olhos encontrando-os de Paul. Havia um entendimento mútuo ali, um reconhecimento silencioso da guilhotina corporativa. Mike balançou a cabeça sutilmente, quase imperceptivelmente, num gesto de silenciosa simpatia. Paul retribuiu com um aceno fraco e apreciativo. Saiu, passando pelas catracas de segurança, as luzes fluorescentes refletindo no piso polido do saguão. O ar lá fora estava fresco e revigorante. Uma tarde clara de outono. Entrou em seu Ford, o motor ligando com seu ronco familiar e confiável. A viagem de volta para casa foi um borrão de ruas e casas familiares, mas Paul mal as registrou. Sua mente repetia as palavras de Chad, o sorriso educado de Brenda. Ele pensou em todos os sistemas que havia construído, corrigido e mantido em funcionamento por mais de 2 décadas. Os aplicativos legados, as correções não documentadas, as intrincadas configurações de rede que só ele realmente entendia. Ele havia projetado a arquitetura principal, supervisionado cada atualização, cada migração, e muitas vezes era o único que sabia como desembaraçar o emaranhado de código antigo e novas integrações. Ele era o guardião silencioso de seu reino digital, aquele que detinha as chaves de todos os cômodos secretos e passagens esquecidas. E agora, ele se fora. Quando ele entrou na garagem, Susan estava cuidando de seu pequeno canteiro de flores perto da varanda. Ela se endireitou, afastando uma mecha de cabelo solta da testa. Ela viu a caixa no banco do passageiro e, então, seus olhos encontraram os dele. Seu sorriso vacilou. Paul não precisou dizer uma palavra. Ela simplesmente se aproximou e pegou sua mão com um aperto firme e reconfortante. 13 dias. 13 dias desde que Paul Jensen saiu do escritório, com sua caixa de pertences pessoais debaixo do braço, a fria verdade de sua demissão se instalando em sua mente. Ele estava sentado à mesa da cozinha, o sol entrando pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Seu laptop estava aberto, exibindo seu perfil do LinkedIn. Ele encarava seu resumo profissional, tentando encontrar novas palavras, palavras que transmitissem com precisão 2 décadas de trabalho, dedicado sem soar amargas ou antiquadas. Ele ainda estava tentando descobrir qual seria seu próximo passo. O celular vibrou na mesa, arrancando-o de seus pensamentos. Ele olhou para a tela. Chad Peterson. O nome apareceu, indesejado e inesperado. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Paul, uma pequena vitória interna. Ele deixou tocar, observando o cronômetro marcar o tempo até cair na caixa postal. A voz de Chad, quando a mensagem foi reproduzida, estava tensa, um fio de frustração em cada sílaba. Paul, é o Chad. Estamos com alguns problemas no portal do locatário. É que parte do seu código antigo não está se adaptando bem à nova estrutura. Me liga quando tiver um tempinho. A casualidade forçada era quase cômica. Paul apertou delete. 1 hora depois, o telefone vibrou novamente. Era Chad. Desta vez, a mensagem de voz era menos formal. Paul, olha, isso está se tornando um problema sério. O portal está completamente fora do ar. Os clientes não conseguem acessar. Precisamos muito da sua ajuda. É urgente. Apagar. O padrão se repetiu. Mais 2 ligações à tarde, cada uma aumentando em desespero, a fachada de arrogância profissional de Chad se quebrando a cada hora que passava. Paul encontrou uma satisfação silenciosa em ouvir o desmoronamento da situação, a lenta percepção de que, na pressa de se livrar do peso morto, haviam cortado uma artéria vital. Ele passou a tarde limpando a garagem, o esforço físico uma distração bem-vinda, o cheiro metálico de óleo e poeira contrastando com o ar estéril de seu antigo escritório. Ao anoitecer, quando o sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, o celular de Paul vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de texto. Mike Johnson. O sistema está fora do ar o dia todo. O processamento de pagamentos falhou completamente. Chad está em pânico. Uma segunda mensagem de texto foi enviada quase imediatamente. A segurança teve que escoltá-lo para fora depois que ele jogou o laptop. Um caos total. Paul leu as mensagens 2 vezes, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Imaginou Chad, vermelho de raiva,
cercado por uma equipe de desenvolvedores perplexos e sobrecarregados, incapazes de montar os próprios sistemas que Paul havia construído e mantido. Imaginou a satisfação silenciosa no rosto de Mike ao enviar aquelas mensagens, uma pequena rebeldia em um cenário de frieza corporativa. O pensamento era como uma brasa quente em seu peito. Na manhã seguinte, Paul estava na pequena varanda dos fundos, tomando café e observando uma garça azul grande caminhar graciosamente nas águas rasas do pequeno lago atrás de sua casa. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto das cigarras e pelo ocasional respingo da garça. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrou Brenda Reis. Ele atendeu no segundo toque. Paul, bom dia, é a Brenda do RH. A voz dela estava diferente, mais suave, um pouco mais respeitosa do que ele jamais ouvira. Espero não estar incomodando. De jeito nenhum, Brenda, disse Paul com a voz calma e serena. Ele observou a garça abaixar a cabeça e depois subir, com um pequeno peixe se debatendo em seu bico. Paul, nós nos deparamos com um pequeno problema em alguns de nossos sistemas legados. Parece que sua experiência é bastante inestimável. Chad e eu estávamos esperando que você considerasse voltar como consultor. Poderíamos oferecer um acordo bastante generoso, dada a urgência. Paul tomou um gole lento de seu café. Que generosidade, Brenda? Perguntou ele sem pressa, deixando o silêncio pairar no ar por um instante. Poderíamos lhe oferecer $300 por hora, disse Brenda falando um pouco mais rápido do que antes. Com um mínimo de 4 horas de trabalho por vez. E, claro, tudo remoto, se preferir. Paul recostou-se na cadeira, uma brisa suave farfalhando as folhas do carvalho acima dele. $300 por hora, quase 5 vezes o seu antigo salário por hora. Ele se lembrou do sorriso arrogante de Chad, das suas palavras sobre obsolescência. Lembrou-se do sorriso educado e ensaiado de Brenda quando ela lhe entregou os papéis da demissão. Vou pensar nisso, Brenda, disse ele, e então, sem esperar por uma resposta, encerrou a ligação. Ele observou a garça alçar voo, suas asas enormes batendo lenta e poderosamente, levando-a sobre a água cintilante. Susan saiu então com uma caneca de café fresco na mão, colocando-a delicadamente à sua frente. No que você está pensando? Perguntou ela, com a voz suave e perspicaz. Paul olhou para a água, uma sutil mudança na luz chamando sua atenção. Acho que eles estão descobrindo exatamente quanto eu valho. Os 3 dias seguintes foram uma sinfonia de apelos digitais cada vez mais desesperados. O telefone de Paul Jensen tornou-se um farol implacável do desmoronamento da Horizon Properties. Chad Peterson ligou, sua voz agora desprovida de qualquer pretensão de profissionalismo, substituída por puro pânico. Brenda Reis ligou em seguida, seu verniz polido de RH rachando para revelar genuína preocupação, suas ofertas de flexibilidade e tarifas generosas, aumentando a cada mensagem de voz. Até Amy Miller, filha de George, que ocupava um cargo discreto, ainda que secundário no conselho, ligou. Sua mensagem foi breve, quase hesitante. Paul, papai está muito preocupado. Eles estão numa situação difícil. Por favor, me retorne a ligação. A lista interminável de problemas relatados nas mensagens de voz pintava um quadro vívido do caos. O portal do inquilino, antes um ponto central confiável para os moradores, estava completamente inoperante, uma cidade fantasma digital. O agendamento de manutenção, uma complexa rede de tarefas e prestadores de serviços que Paul havia meticulosamente otimizado ao longo dos anos, apresentava erros aleatórios, enviando encanadores para vazamentos no telhado e eletricistas para caldeiras quebradas. Pior ainda, o processamento automatizado de pagamentos, a espinha dorsal da receita da empresa, havia entrado em colapso total, deixando milhares de moradores sem condições de pagar o aluguel ou as contas, e a Horizon sem poder receber os pagamentos. Os noticiários locais chegaram a publicar trechos da história, moradores frustrados formando filas em frente aos escritórios regionais da Horizon, reclamações inundando as redes sociais. A Horizon Properties, antes um pilar de estabilidade, estava em plena crise. Paul ouviu cada mensagem, às vezes mais de uma vez, uma satisfação sombria se instalando em seu peito. Ele as apagou todas, sem retornar nenhuma ligação. Passou o tempo com Susan, cuidando do jardim, lendo, simplesmente existindo sem o zumbido incessante das exigências corporativas.
Sentia-se mais leve, mais lúcido. Ele havia escolhido o silêncio, ser ignorado, mas nunca desconsiderado. E agora, eles estavam aprendendo a diferença. No quarto dia, enquanto Paul estava sentado em sua velha escrivaninha de carvalho no pequeno cômodo que agora chamava de escritório, um e-mail inesperado apareceu. O remetente, Robert Anderson, a empresa Meridian Solutions, a principal concorrente da Horizon. Paul o abriu lentamente, uma pontada de curiosidade substituindo seu habitual divertimento desapegado. O assunto do e-mail era referente às suas contribuições anteriores. A mensagem foi concisa, profissional e surpreendentemente direta. Robert Anderson, diretor de tecnologia da Meridian, afirmou que acompanhava o trabalho de Paul na Horizon Properties há anos. Sempre admirei a robustez e a eficiência dos sistemas que você desenvolveu lá, e escreveu Robert. Sua reputação por inovação discreta e infraestrutura confiável é bem conhecida no setor, mesmo que nem sempre tenha sido devidamente reconhecida em sua função anterior. A sutil alfinetada na Horizon não passou despercebida por Paul. Robert continuou. A Meridian está em um momento crucial. Buscamos modernizar toda a nossa infraestrutura de gestão de propriedades e, francamente, precisamos de alguém com sua combinação única de domínio técnico e conhecimento do setor. Terei muito interesse em discutir possíveis oportunidades com você, assim que possível. Paul releu o e-mail. Inovação discreta. Infraestrutura confiável. Essas palavras lhe pareceram importantes, um contraste gritante com a retórica desdenhosa de Chad Peterson. Não se tratava de um apelo desesperado para consertar um sistema falho. Era um reconhecimento do seu valor, um convite para construir algo novo, algo melhor. Ele sentiu uma onda de entusiasmo profissional que não experimentava há anos. Ele respondeu prontamente, sugerindo uma reunião no dia seguinte. Anexou seu currículo, agora atualizado com um renovado senso de propósito. Enviado o e-mail, fechou o laptop com leveza no passo ao entrar na cozinha. Susan já estava lá, picando legumes para o jantar, e o aroma de alho e cebola preenchia o ambiente. Eles conversavam sobre os planos do filho, Mark, para a faculdade, o ritmo tranquilo da noite os envolvendo, quando a campainha tocou. Foi um som inesperado e estridente na calma da rua suburbana. Ninguém mais aparecia sem avisar. Paul olhou para Susan franzindo a testa. Uma intrusão indesejada. Caminhou até a porta pressentindo o que o aguardava. Paul abriu a porta e encontrou Chad Peterson parado na varanda. O terno caro de Chad, geralmente impecavelmente ajustado, estava agora amarrotado. Seus óculos de grife estavam tortos, escorregando por um nariz brilhante de suor, apesar do ar fresco da noite de outono. Olheiras profundas realçavam seus olhos, fazendo-o parecer muito mais velho do que era. Ele parecia menos um CIO competente e mais um homem que não dormia há dias. Paul, eu peço desculpas por aparecer sem avisar, gaguejou Chad com a voz rouca e completamente desprovida do habitual polimento corporativo. Ele transferiu o peso de um pé para o outro como um aluno nervoso. Mas temos uma emergência de verdade. Todo o sistema está fora do ar. Tudo. O banco de dados de clientes, o software de gestão de imóveis, até mesmo a rede interna. Nada está funcionando. A equipe não consegue descobrir o que está errado. Paul encostou-se ao batente da porta, braços cruzados, expressão indecifrável. O aroma da comida de Susan vinha levemente da cozinha, um contraste gritante com o desespero que emanava do homem na varanda. Parece sério, disse Paul com a voz baixa e monótona. Não fez mais nenhum comentário, nenhum indício de compaixão ou malícia. Apenas observou. Chad respirou fundo, com a voz trêmula. É pior do que sério, Paul. É catastrófico. Estamos perdendo milhões. Os moradores estão furiosos. A mídia está em cima. A diretoria. Bem, a diretoria está buscando respostas. E eles estão olhando para mim. Ele passou a mão pelos cabelos já despenteados. Precisamos da sua ajuda. A diretoria autorizou uma taxa substancial. Faça o que for preciso, Paul. Diga o preço, estamos desesperados. Ele olhou para Paul com os olhos arregalados e suplicantes. Brenda mencionou que falou com você. Estamos dispostos a aumentar o valor. $500 por hora. 500. O que for preciso para voltarmos a operar online. Você pode trabalhar remotamente, nos seus próprios termos. Basta nos dizer o que precisa. A mente de Paul vagou algumas semanas atrás para a lembrança da caixa de papelão em sua garagem, repleta dos poucos artefatos de sua vida profissional.
Ele se lembrou das palavras frias e desdenhosas de Chad. Não é nada pessoal, Paul, são apenas negócios. Ele se lembrou das muitas vezes, ao longo dos anos, em que implorou por uma equipe dedicada à documentação, por mais recursos para mapear adequadamente os sistemas complexos que ele havia construído e mantido sozinho. Cada pedido fora recebido com uma rejeição educada, porém firme, considerada uma despesa desnecessária. Confiamos em você, Paul, George Miller havia dito no início. Chad Peterson simplesmente respondeu: estamos modernizando. O silêncio se estendeu entre eles, pontuado apenas pelo zumbido distante do trânsito. Os olhos de Chad piscaram, na esperança de um sinal, qualquer sinal. Paul finalmente falou, sua voz calma, desprovida de triunfo ou satisfação. Sinto muito pelos seus problemas, Chad. As palavras pairaram no ar, uma barreira educada, porém firme. Ele fez uma pausa, deixando o peso da próxima frase se assentar. Mas tem uma entrevista amanhã. Algo vai surgir, como eu imaginava. O rosto de Chad se fechou, os últimos vestígios de sua esperança se esvaindo. Ele abriu a boca como se fosse argumentar, implorar, mas nenhuma palavra saiu. Parecia derrotado, verdadeiramente e completamente arrasado. Paul o observava. Um estudo silencioso sobre o lento e custoso desdobramento das escolhas. O tipo de escolhas que mudam tudo. O tipo de escolhas que nos convidam a ficar até o fim para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O clique da tranca da porta da frente foi um som pequeno e definitivo na tranquilidade daquela noite do meio-oeste americano. Dissipou o desespero no rosto de Chad Peterson, um ponto final numa longa e conturbada frase. Paul Jensen ficou parado por um instante, ouvindo o silêncio, depois se virou e voltou para a cozinha. Susan ergueu os olhos da tábua de cortar com um olhar interrogativo. Ele lhe ofereceu um sorriso discreto e compreensivo, pegou a faca e retomou o corte das cenouras para o jantar, o som rítmico da lâmina contra a madeira trazendo uma sensação de segurança. Pela primeira vez desde sua demissão, Paul sentiu uma estranha e profunda sensação de leveza. Não era a chama ardente da vingança que ele poderia ter esperado, nem a dor oca da amargura. Em vez disso, era uma clareza inegável, uma certeza silenciosa que se instalou em seus ossos. Ele sabia, com convicção absoluta e inabalável, que não os ajudaria, não consertaria o que eles, em sua arrogância e falta de visão, haviam destruído tão descuidadamente. Sua lealdade havia sido descartada, seu valor negado, e agora ele tinha o poder silencioso de deixá-los enfrentar as consequências. Havia uma dignidade nessa recusa, uma recuperação de si mesmo que parecia mais gratificante do que qualquer ato de vingança. Seu celular, que estava sobre a bancada ao lado da tábua de cortar, vibrou com um número desconhecido. Ele olhou para ele e depois voltou a atenção para as cenouras. Outra tentativa, pensou. Ele o pegou. Não era uma ligação, era uma mensagem de texto. Você cometeu um erro grave, Jensen. Ninguém sai ileso de Horizon. Paul leu as palavras, um leve suspiro escapando de seus lábios. Infantil. Ele mostrou o telefone para Susan. Ela franziu a testa, os lábios se comprimindo em uma linha fina. Paul, isso é uma ameaça. Você deveria chamar a polícia. Ele pegou o telefone de volta, seus dedos já se movendo para apagar a mensagem. É só o Chad fazendo drama. Ele a tranquilizou, embora soubesse que a mensagem provavelmente era dele, ou pelo menos amando dele. Ele imaginou Chad encurralado e desesperado recorrendo a tais táticas. Isso só reforçou a decisão de Paul. Ele vai se acalmar quando perceber que eu não vou voltar. Ele só está descontando a raiva em mim. Ele apagou a mensagem. A tela ficou em branco. A pequena ameaça, embora perturbadora, parecia insignificante em comparação com a força silenciosa que agora sentia dentro de si. Ao longo dos anos, ele havia suportado formas muito piores e muito mais sutis de agressão profissional. Esta, pelo menos, era direta. O aroma do jantar invadiu a cozinha. Frango e legumes assados, simples e reconfortante. Jantaram em silêncio confortável, conversando sobre o último e-mail de Mark da faculdade, sobre o tempo, sobre qualquer coisa, menos sobre a Horizon Properties. A empresa, que dominara grande parte da vida adulta de Paul, agora parecia uma lembrança distante, uma sombra da qual ele finalmente se libertara. Na manhã seguinte, Paul acordou antes do despertador. A casa estava silenciosa, banhada pela suave luz cinzenta da aurora. Ele tomou banho, fez a barba
e escolheu meticulosamente uma camisa e uma gravata. Tinha uma entrevista, uma nova oportunidade, uma chance de construir, não apenas de consertar. Sentia uma tranquila expectativa, uma calma prontidão para o que viria a seguir. O passado estava para trás, um capítulo encerrado. O futuro era uma tela em branco, à espera que ele o escrevesse. O Riverside Café era um lugar tranquilo, escondido da rua principal, com suas grandes janelas dando para um rio de águas calmas. Parecia estar a quilômetros de distância dos escritórios corporativos estéreis que Paul Jensen conhecera por tanto tempo. Robert Anderson já estava sentado a uma pequena mesa redonda quando Paul chegou, com uma xícara de café expresso fumegando à sua frente. Robert se levantou, oferecendo um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Ele era exatamente como Paul se lembrava dele de anos atrás, perspicaz, inteligente, mas com uma sinceridade subjacente que Chad Peterson jamais possuíra. Paul, obrigado por me receber aqui, disse Robert, apontando para a cadeira vazia à sua frente. Pensei que este lugar seria um pouco mais descontraído do que uma sala de conferências. Paul assentiu com a cabeça, acomodando-se. O murmúrio tranquilo da conversa, o tilintar das xícaras, o suave murmúrio do rio lá fora, tudo contribuía para uma atmosfera que instantaneamente o deixou à vontade. Ele pediu um café preto simples, como sempre fazia. Robert mexeu seu café expresso, o olhar firme e direto. Acompanho seu trabalho há anos, Paul, começou ele, com a voz baixa e clara. Mesmo quando éramos tecnicamente concorrentes, sempre prestei atenção no que você fazia na Horizon. Aquele sistema integrado de gestão de propriedades que você criou lá é lendário no nosso setor. Tentamos replicar alguns elementos, analisamos cada relatório de analista, mas a verdade é que ninguém mais tem nada comparável. Paul sentiu um calor percorrer seu peito, uma satisfação silenciosa que ressoava muito mais profundamente do que qualquer oferta monetária. Não era bajulação, era um reconhecimento, uma apreciação genuína pelos anos que ele havia dedicado à sua arte, as incontáveis horas gastas refinando, depurando e aperfeiçoando um sistema que se tornara uma extensão de sua própria mente técnica. Obrigado, Robert, disse Paul, um reconhecimento humilde do esforço. Levou tempo. Robert assentiu com a cabeça, seus olhos encontrando os de Paul. É isso que eu quero discutir, tempo e comprometimento. Estamos buscando construir algo semelhante, algo revolucionário para a Meridian. Não uma solução rápida, não uma solução pronta, algo fundamental, algo que resista ao teste do tempo, assim como o seu projeto resistiu. E acreditamos que você é a única pessoa capaz de liderar esse esforço. A implicação pairava no ar clara e ressonante. Este era um novo começo. Não um retorno a um passado conturbado, não um apelo desesperado para salvar um sistema moribundo, mas um convite para criar, inovar, construir do zero, com sua expertise não apenas tolerada, mas ativamente buscada, verdadeiramente valorizada. Este era um lugar onde seu trabalho importava, onde sua dedicação silenciosa seria vista como um trunfo, não como um obstáculo. Paul olhou pela janela, observando um pequeno barco deslizar preguiçosamente pelo rio. O sol da manhã brilhava na água, prometendo um dia claro. A força silenciosa do homem do meio-oeste, injustamente ignorado e subestimado, havia encontrado seu novo caminho. Não através da amargura ou da satisfação vingativa, mas através da busca tranquila e confiante de sua arte, suas mãos mais uma vez prontas para moldar a paisagem digital, desta vez em seus próprios termos. A conversa com Robert Anderson fluiu com facilidade, indo além das gentilezas iniciais e aprofundando-se nos temas mais complexos da arquitetura de sistemas, da visão de longo prazo e do valor, muitas vezes negligenciado, de uma infraestrutura robusta. Robert não estava apenas procurando alguém para remendar falhas. Ele buscava um arquiteto, um mestre construtor que compreendesse que a verdadeira inovação provém de alicerces sólidos e não de fachadas frágeis e ditadas por tendências. Não estamos interessados em soluções passageiras, Paul, explicou Robert, inclinando-se ligeiramente para a frente, com o olhar firme. A Meridian sempre se orgulhou da estabilidade e do crescimento inteligente. Vemos a tecnologia como a base das nossas operações, não apenas como um acessório opcional. Queremos um sistema que não seja apenas funcional hoje, mas adaptável para os próximos 20 anos. Isso exige visão de futuro, planejamento cuidadoso e uma compreensão profunda das complexidades envolvidas.
exige o seu tipo de abordagem metódica. Paul se viu aberto, compartilhando sua filosofia sobre design de sistemas, a importância da escalabilidade, a necessidade de documentação completa, justamente aquilo pelo qual ele havia lutado, muitas vezes em vão, na Horizon. Ele relatou, sem amargura, a pressão constante por soluções rápidas, a exigência de resultados imediatos em detrimento da estabilidade a longo prazo. Falou das incontáveis horas gastas desvendando códigos complexos, das correções não documentadas, dos riscos inerentes a um sistema que dependia demais do conhecimento institucional de uma única pessoa. Robert ouviu atentamente, assentindo em compreensão, suas expressões transmitindo genuína empatia e uma perspectiva profissional compartilhada. É exatamente isso que queremos evitar, afirmou Robert. Queremos dar autonomia aos nossos colaboradores, não apenas sobrecarregá-los. Queremos construir uma equipe ao seu redor, Paul. Uma equipe que entenda o valor da meticulosidade e da visão de futuro. Você terá os recursos, o orçamento e, o mais importante, a autonomia necessária para construir algo verdadeiramente excepcional. Em seguida, vieram os números. O pacote de remuneração que Robert apresentou excedia significativamente o salário anterior de Paul na Horizon, e não apenas o valor da consultoria por hora. Incluía benefícios generosos, uma estrutura de bônus substancial atrelada a marcos de projetos bem-sucedidos e participação acionária no crescimento futuro da Meridian. Era uma oferta que demonstrava claramente o quanto Robert e a Meridian valorizavam sua experiência. Não era apenas um emprego, era um investimento em seu legado. Paul sentiu uma profunda sensação de validação profissional. Era mais do que apenas dinheiro. Era o reconhecimento que ele silenciosamente almejava há anos. O reconhecimento de que o trabalho de sua vida tinha um valor genuíno e insubstituível. Ele imaginou construir algo novo, um sistema resiliente desde o início, livre das limitações e da visão limitada que o atormentaram na Horizon. Ele finalmente poderia implementar todas as melhores práticas que sempre pregou, criar o tipo de arquitetura robusta e bem documentada que serviria a uma empresa por décadas. Eles passaram para a logística discutindo uma possível data de início, o escopo inicial do projeto e o tipo de equipe que Paul precisaria montar. Paul se viu esboçando ideias em um guardanapo, sua mente fervilhando de possibilidades, a antiga chama do entusiasmo reacendida. O desafio era imenso, mas era um desafio para o qual ele estava preparado, um desafio onde suas habilidades seriam verdadeiramente utilizadas, verdadeiramente valorizadas. Robert sorriu percebendo a energia renovada de Paul. Estamos muito felizes em tê-lo conosco, Paul. A liderança aqui apoia totalmente esta iniciativa. Eles entendem o valor a longo prazo. Ao sair do Riverside Café, com o sol da manhã aquecendo seu rosto, Paul sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O rio corria serenamente ao seu lado, refletindo a calma certeza que se instalara em seu coração. A Horizon Properties, com seus telefonemas desesperados e sistemas em ruínas, parecia uma lembrança distante e desvanecida. Ele estava seguindo em frente, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. Sua experiência, sua dedicação silenciosa, seus anos de construção paciente, tudo finalmente compreendido, finalmente valorizado. O caminho à frente estava livre, e pela primeira vez em muito tempo, Paul Jensen se sentia verdadeiramente livre. Paul Jensen estacionou na entrada de casa, a familiar casa de tijolos erguendo-se sólida e reconfortante sob o sol do meio-dia. Uma tranquila sensação de realização o invadiu, diferente da satisfação passageira de ter dispensado Chad Peterson. Esta era mais profunda, mais duradoura. Era sobre autoestima, sobre encontrar seu verdadeiro valor. Ele encontrou Susan na cozinha, limpando as bancadas, um leve aroma de limão pairando no ar. Ela ergueu os olhos, buscando imediatamente o rosto dele. Ele não precisou dizer uma palavra. A leve curvatura dos lábios, a postura relaxada dos ombros, ela soube. E então, perguntou ela, com a voz suave e hesitante. Paul encostou-se no batente da porta, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Correu tudo bem, Susan. Muito bem. Ele então lhe contou tudo. A admiração genuína de Robert Anderson por seu trabalho, a visão de construir algo novo e robusto na Meridian Solutions, a promessa de recursos e autonomia. Detalhou o pacote de remuneração, o salário, os benefícios, a participação acionária. Observou a expressão no rosto dela,
que passou de uma esperança cautelosa para um alívio genuíno e depois para um orgulho discreto que refletia o seu próprio. Isso é maravilhoso, Paul, disse ela com a voz embargada. Ela caminhou até ele e o abraçou pela cintura, encostando a cabeça em seu peito. Ele a apertou contra si, sentindo o calor de sua presença, o ritmo constante da vida que compartilhavam. Eles passaram a hora seguinte conversando, planejando o futuro. A mensalidade da faculdade de Mark, antes uma montanha de preocupação, agora parecia administrável. Finalmente poderiam economizar mais para a aposentadoria, talvez até fazer aquela viagem para as Badlands que sempre haviam comentado. Mas além da segurança financeira, Paul falou da empolgação profissional que havia sido reacendida. O desafio de construir um novo sistema do zero, implementando todas as melhores práticas que ele havia aprimorado meticulosamente ao longo de 2 décadas, liderando uma equipe que valorizaria a minúcia e a visão de longo prazo. Tudo isso o revigorou. É como se eu finalmente estivesse fazendo o trabalho para o qual sempre estive destinado, explicou Paul, com o olhar distante enquanto pensava nos planos que já se formavam em sua mente, sem a pressão constante para fazer gambiarras, só para impedir que uma coisa velha e frágil desmorone. Robert entende. Ele realmente entende. Susan assentiu com a cabeça, sua mão repousando no braço dele. Foi errado o que fizeram com você, Paul. Todos esses anos, todo esse trabalho, e então, assim, de repente, ela balançou a cabeça com uma tristeza familiar nos olhos. Mas isso parece certo, você merece isso. Ele pensou em Chad Peterson, desesperado e desgrenhado em sua varanda, e depois em Robert Anderson, calmo e respeitoso no café. O contraste era gritante, um testemunho dos valores diferentes de 2 empresas, de 2 homens. Ele percebeu que não carregava mais o fardo dos problemas da Horizon. Aquele peso que o oprimia sutilmente há anos havia desaparecido, substituído por uma liberdade distinta e tranquila. Eles decidiram comemorar com um jantar simples, só os 2 no pequeno restaurante italiano que frequentavam no centro da cidade. Uma celebração discreta do início de um novo capítulo. Enquanto Paul olhava ao redor de sua aconchegante casa, com a luz do sol filtrando pelas cortinas e destacando as partículas de poeira no ar, ele sentiu uma profunda sensação de paz. Sua vida tranquila no meio-oeste, antes abalada pela turbulência corporativa, havia encontrado um novo equilíbrio. Ele estava pronto para o futuro, confiante em sua decisão, pronto para construir algo duradouro, algo verdadeiro. As semanas se transformaram em meses. Paul Jensen se adaptou ao seu novo cargo na Meridian Solutions com uma calma determinação, aquela profunda satisfação que vem de encontrar o seu verdadeiro lugar. Robert Anderson provou ser um homem de palavra, proporcionando a Paul a autonomia, os recursos e a equipe dedicada que ele sempre almejou. Paul liderou com uma autoridade discreta, guiando seus desenvolvedores pelo meticuloso processo de construção de um novo e robusto sistema de gestão imobiliária do zero. Ele implementou todas as melhores práticas que havia defendido por anos, enfatizando documentação completa, testes rigorosos e arquitetura escalável. O ambiente na Meridian era de colaboração e respeito, um contraste marcante com o ambiente frenético e imediatista que ele havia deixado para trás. Ele nunca se vangloriou das dificuldades contínuas da Horizon Properties, embora ouvisse notícias esporádicas de Mike Johnson, que finalmente encontraram um novo emprego, mais estável, em uma empresa de tecnologia menor. As mensagens ocasionais de Mike pintavam um quadro de caos constante na Horizon. Eles ainda estavam remendando, não consertando, tentando sobrepor novas soluções instáveis ao sistema legado, decadente e sem documentação de Paul. Os ambiciosos planos de modernização de Chad Peterson estavam praticamente paralisados, assolados por interrupções e problemas de integridade de dados. A reputação da Horizon, antes sólida, agora estava em crise, manchada por reclamações de clientes e atrasos nos pagamentos. Paul simplesmente se concentrou em seu trabalho, deixando que seu sucesso na Meridian falasse por si só. Ele encontrava imensa satisfação na rotina diária, no progresso tangível de criar algo duradouro. Ele viu sua equipe crescer, suas habilidades aprimoradas por sua mentoria, seu moral elevado em um ambiente que realmente valorizava suas contribuições. A vida dele em casa também se aprofundou. A segurança financeira trouxe calma aos olhos de Susan e leveza aos seus passos.
Eles encontraram alegria nos ritmos simples da vida no meio-oeste americano, noites tranquilas na varanda, longas caminhadas à beira do lago, refeições compartilhadas onde a conversa fluía livremente, sem a interferência das ansiedades da incerteza corporativa. Mark estava prosperando na faculdade, e agora eles podiam arcar facilmente com as despesas dele, um alívio reconfortante. Paul frequentemente refletia sobre o verdadeiro significado de valor e lealdade. Ele havia dedicado seus melhores anos a Horizon, apenas para ser descartado como obsoleto. Contudo, naquele mesmo ato de demissão, ele foi libertado, livre para encontrar um lugar onde sua integridade, sua habilidade e sua dedicação silenciosa não apenas fossem reconhecidas, mas celebradas. Ele compreendia que algumas coisas, como os sistemas complexos que construía e a dignidade discreta que carregava, em última análise, não podiam ser facilmente substituídas ou descartadas. Elas sempre revelariam, eventualmente, seu verdadeiro valor. A história de Paul Jansen não foi de vingança dramática ou triunfo explosivo. Foi a vitória silenciosa e discreta de um homem que compreendia seu próprio valor, que escolheu o respeito próprio em vez da amargura, e que, no fim, encontrou um propósito maior em construir algo novo, algo duradouro, algo verdadeiro. Ele era um homem discreto numa cidade discreta, mas seu trabalho ressoava, sua integridade brilhava e seu novo caminho se estendia, claro e cheio de promessas. Ele era Paul Jansen e, finalmente, estava em casa. Paul Jansen começou seu trabalho na Meridian Solutions com uma determinação serena, a satisfação de construir algo novo, algo certo. Robert Anderson lhe proporcionou uma equipe, recursos e, mais importante, respeito pelo esforço meticuloso que sua profissão exigia. Ele encontrou uma profunda paz no ritmo constante de criar sistemas robustos, livre das demandas frenéticas e das decisões precipitadas que haviam atormentado seus últimos anos na Horizon. Paul soube, por meio de relatórios ocasionais e isolados, que a Horizon Properties continuava a vacilar. Seus sistemas permaneciam uma colcha de retalhos, com soluções paliativas e caras mal conseguindo manter as coisas funcionando. A visão ambiciosa de Chad Peterson havia se transformado em constrangimento público, um lento desmoronamento de uma empresa outrora sólida. Paul nunca buscou testemunhar seu declínio, nem sentiu uma vindicação triunfante. Em vez disso, simplesmente se concentrou em seu próprio trabalho, em seu novo caminho, deixando que seu sucesso discreto falasse por si só. Ele e Susan encontraram uma satisfação estável em suas vidas, compreendendo que o verdadeiro valor nem sempre se mede pelo lucro imediato, mas pela integridade, pela habilidade e pela profunda e duradoura satisfação de uma vida bem vivida.